Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, hoje a gente vai falar de um tema importante, clichê, mas com a nossa cara, que é para você aproveitar o dia. É isso aí, gente. Carpe diem. Léo, a gente pensou nesse tema conversando. Verdade, a gente estava falando aqui sobre uma viagem que a gente fez pro Egito, que na volta da viagem a gente parou em Londres. A gente teve um dia em Londres, né? O nosso voo chegou ali umas 10 da manhã, a gente só ia embarcar 10 horas da noite. Em Londres é muito fácil de você conseguir pegar um metrô dentro do aeroporto para ir para Piccadilly Circus, que é ali no centro de Londres, ali onde tem o buchicho, o barulho. E a gente tinha feito meio que um roteiro para ir lá com a galera. E a gente estava conversando justamente porque quando a gente chegou em Londres, todo mundo resolveu ir pro centro de Londres com a gente. Eu já tinha ido para lá algumas vezes, já conheci um pouquinho. Falei, galera, vamos lá que eu vou ajudar como guia. Uma das pessoas que estava com a gente no grupo, a Rosângela, né, mora em Londres, então também ajudou a gente. Mas a gente estava conversando que chegou em determinado momento, ali quando deu 2 da tarde, 3 da tarde, nosso voo só era 10 da noite, uma galera resolveu voltar pro aeroporto, porque ficou com medo de perder o voo. Eu falei, gente, a gente já despachou as malas, é só chegar no aeroporto agora e embarcar, não tem mais o que fazer. Dá pra chegar no aeroporto, se o voo é 10, dá pra chegar 8h30 da noite lá, que tá tranquilaço. Chegar 9 ainda tá tranquilo. Aí a galera, não, medo de perder o voo, não, tem que chegar 5 horas antes, não sei o quê. E aí eu falei pro Bruno que eu fiquei inconformado, porque tinha gente que nunca tinha ido pra Londres, e a gente tava em Londres, eu falei, cara, nós vamos conhecer um monte de lugar legal em Londres, e no fim essas pessoas não conheceram esse lugar. Sim, e talvez deixaram de conhecer. Elas nunca mais voltem a Londres. Sim. E aí a gente falou aquela frase, né? Talvez um dia tenha sido o último dia que você brincou com seus amigos na rua e nem sabia disso. Isso foi foda, foi o que motivou a gente a fazer esse vídeo. Teve um dia em que foi o último que você brincou na rua com seus amigos e você nem lembra qual foi. Exato, cara. Eu tava falando pro Bruno, por causa do meu trabalho, eu ia pra uma cidade americana com muita frequência e que a partir de uma hora meu trabalho mudou e eu nunca mais fui pra lá e talvez eu nunca vá pra lá, porque eu tive da cidade que eu nunca iria. Já não iria pra fazer turismo, mas quando eu fui, tive a chance de fazer turismo e conhecer o que tem na cidade, é uma cidade que eu gosto muito, que é Seattle, ou Seattle, né, como os americanos falam, mas talvez eu nunca mais vá lá. Então toda vez que eu ia, eu aproveitava muito, como se fosse a última vez. E acho que é assim que a gente tem que viver as coisas, não é? Exatamente. A presença talvez seja uma das coisas mais valiosas que a espiritualidade como um todo nos ensina, né? Estar presente, focado, porque muitas das coisas que a gente tem é por ansiedade, por tentar antecipar um problema futuro ou ficar remoendo coisas do passado, gerando angústia. E esses dois pontos, esses dois extremos nos distanciam de estar vivendo agora. Então imagina, a gente lá em Londres, ansiosos pelo voo de volta. Essa ida ao Egito foi realmente intensa. A gente viveu cada dia assim, agora vamos pra lá, vamos pra cá e tudo mais. Não foi? Então chegou aquele momento, era aquele limiar entre conhecer uma cidade que, sei lá, vai saber, talvez nunca mais eu volte, ou ir pro aeroporto e ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que meu voo vai estar lá e eu vou estar aqui esperando por ele, coisas assim. Então, entre essa angústia de antecipar um problema, uma pré-ocupação, como você gosta de dizer, né? Antecipando um problema, eu não vivenciei o presente e não pude estar onde eu de fato queria estar, aproveitando, sei lá, o turismo londrino dentro do que dava. O Léo não estava propondo nada demais, não era entrar num lugar e ficar horas ali. Até chegou a propor isso de início, quando tínhamos tempo. Que era pra gente ir no museu. Mas aí a galera resolveu, não vamos pro museu, vamos dar uma volta por Londres. Então eu montei um roteirinho ali fácil da gente até se locomover, tanto é que foi rápido a gente se locomover pelos lugares, né? Foi. E até engraçado, uma curiosidade, o Léo, que tinha ido lá uma vez, não é? Como turista? 2 vezes. 2 vezes. Soube se localizar melhor do que a Rosângela. Rosângela, beijo no seu coração, que mora lá. Não, é pra ali, não, é pra tal. O Léo é um excelente guia, inclusive. E... tem uma boa memória pra me localizar nos lugares. Pois é, uma... Cara, lá no Egito, lá em Cana Khalili, cara, eu consegui achar aquela loja escondida lá. Impressionante. Né, que eu só tinha ido uma vez e foi o segurança que levou e eu lembrei do caminho. Então, mas isso também tem a ver com presença. Tem a ver com presença. Porque eu lembro, muitas pessoas falando do Léo no sentido de, pô, que memória, mas por trás dessa memória não é um processador. Existe uma pessoa, existe uma alma ali. Não é? Processando tudo isso. E parte disso é justamente estar presente. Uma das coisas que, inclusive, eu admiro, mas às vezes fico puto com o Léo, é a
capacidade dele de fazer duas coisas. Às vezes, dependendo do desgaste, tem uma maior foco em uma coisa ou outra. Mas às vezes tá numa reunião, ele tem uma outra coisa sendo feita e tudo mais, e às vezes ele fala um bagulho que eu falo, ele tava prestando atenção? Não parecia, que tava resolvendo outra pendenga ali. Então, tudo isso tem a ver com estar presente, né? Estar presente quando se lê um livro, estar presente quando está executando uma tarefa. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa e a gente estava falando de déficit de atenção ou então fazer algo que você não está afim. Qual que é a diferença? Como é que essas coisas... E tem uma diferença clara, né? O déficit de atenção é um déficit de atenção. Tem diagnóstico, tem exames, tem testes. Normalmente é para tudo, né? Até para tudo. Até às vezes que você está gostando ali, vocês começam a viajar no meio do negócio, né? Exatamente. Começa, numa mesma conversa, você começa a abrir parênteses e nunca mais volta para o assunto principal. Você vai embora e quando você vê... Por que eu falei disso mesmo? Não estou falando para que é um autodiagnóstico, né? Tem gente que faz isso porque faz sentido. E tem gente que faz isso de uma forma até, entre aspas, patológica ou qualquer coisa assim. E a atenção que não está presente porque é muito enfadonho, porque não tem, é uma obrigação. Eu não sei na tua faculdade, Léo, mas a faculdade de psicologia, ela é extremamente teórica até certo ponto. Depois você tem que atender, depois você tem que dinâmica de grupo, aplicar exame, né? Aplicar teste. Mas no geral, ela é muito teórica. É um monte de teoria que você tem que aprender para fazer prova, para não sei o que lá. Tem hora que você tá lendo uns bagulho que você definitivamente não gosta, não quer, não tem nenhuma conexão. Ou que você lê e fala, o que esse cara tá falando? Eu não tô entendendo uma palavra do que essa pessoa tá falando. E aí você lê uma página, e você termina a página e fala, quê? E aí eu sou muito burro. Exatamente. E aí você fala, pô, eu não tô conseguindo me concentrar. E aí a gente amplia isso pro estar presente versus algo que você não consegue estar ali focado. É isso. Isso é uma coisa que eu acho que tanto na psicologia, quanto na magia, quanto nos vídeos aqui do canal, a gente fala muito. Então é uma dica que a gente dá aqui pra vocês. Quando vocês estiverem fazendo alguma coisa, estejam presentes naquela coisa. E aí eu, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Mas, por exemplo, quando eu vou largar meu celular em algum lugar, eu na hora de deixar o celular, eu falo assim, estou deixando o celular aqui. Na hora que eu paro o carro num estacionamento de shopping, eu deixo olhar a coluna onde eu tô e o G que eu tô. Pum, eu olho. Esse ato de forçar o cérebro... Ritualizar, vai? Isso, é quase um ritual mesmo, de ritualizar, a prestar atenção nas coisas. No começo é mais difícil, porque você não tem o hábito, mas depois fica natural. E a hora que fica natural, fica mais fácil de prestar atenção em detalhes. Vou contar uma história aqui para exemplificar isso. Eu contei esses dias, vou contar de novo. Eu tinha parado o carro no estacionamento de um shopping e tava conversando no celular e não tive esse tempo de parar e olhar onde eu tinha parado. Tava conversando, resolvendo um problema, prestando atenção no problema, saí do carro, peguei o elevador e subi. Fiz o que eu tinha que fazer no shopping e aí falei, e agora onde tá meu carro? Não tinha ideia. Eu fui descendo rampa, falei, devo estar no G inferno, de tão fundo que eu fui no shopping. E aí eu parei e comecei a resgatar pela minha memória tudo que eu tinha visto. Então eu comecei a resgatar o caminho que eu tinha feito no corredor, que lojas tinham chamado minha atenção, qual era a escada rolante que eu tinha subido. E aí no meio dessa bagunça de memórias, eu lembrei de ver o painel do elevador que tinha marcado o G4. Mentira! Sério, aí eu desci no G4 e meu carro tava lá. Foi o painel do elevador. A hora que eu parei em frente ao elevador que eu tava no telefone, a hora que apitou, fez pim, eu olhei, vi G4 e entrei. Mas eu não processei, só ficou a memória inconsciente. Rapaz. Então eu fui... Cara, isso é treino. E é isso que eu tô falando, estar presente nas coisas. Essa vez, essa feira no Egito que a gente foi, é um monte de ruela, um monte de coisa, não sei o quê. Mas eu fui prestando atenção em tudo. Eu fui criando pontos de marcação. Coisas que me chamavam a atenção. Nossa, olha, nessa esquina tem um hotel aqui enfiado no meio da feira. Ó, nessa aqui tem não sei o quê. A escada que sobe para essa loja escondida tem um monte de mala na escadaria. O que não era comum. Então, eu fui me condicionando a criar pontos de atenção, que eram coisas que saíam da curva. Famoso checkpoint. Para guardar isso. Então eu vou... E enquanto estou conversando, né? Não sei o que, mas eu estou prestando atenção nas coisas, porque aí eu consigo, de alguma forma, construir essa presença. E eu acho que a hora que a gente consegue construir a presença, a gente começa não só a criar uma forma de memória, de um hábito de estar presente, mas de começar a aproveitar melhor o dia. Porque você começa a prestar mais atenção em coisas que em geral você não prestava. Porque aí isso te faz ter
uma condição de atenção, de consciência da onde você está, do que você está vivendo, mais expandida. Então você começa, por exemplo, de estar num lugar e tá todo mundo falando, olha, tá vendo lá, ali, olha, nós estamos em frente à Torre de Londres, não sei o quê. E eu estava prestando atenção na Torre de Londres, mas eu estava prestando atenção também num grupo de turistas e no guardinha que estava tirando foto para eles. Porque depois eu queria pedir que o guardinha tirasse a foto pra gente. Então você começa a ampliar a tua posição, o teu lugar, o mundo começa a ficar maior. E aí você começa a perceber também alguns detalhes e algumas coisas que normalmente a gente não percebe na correria. E aí você começa a aproveitar mais o seu dia. Exatamente. E eu acho que é esse que é o grande lance, porque pode ser que um dia você não veja mais seus amigos que você brincou na rua, aquele foi o último dia. Mas talvez aquele tenha sido o dia que você mais brincou, que você estava mais presente. Acho que no trabalho, nas relações pessoais, amorosas, familiares, de estudo, essas coisas todas, quando a gente consegue estar presente, além de absorver melhor aquilo, eu acho que até a qualidade da construção emocional do que aquilo gera é melhor. Porque dá a impressão, olhando de fora, que isso pode ser extremamente cansativo. E não é. No começo talvez seja. No começo talvez seja. Até porque é a quebra de um hábito, né? Isso. Aí o cansaço é a quebra do hábito. Só que depois fica muito melhor. Porque depois é assim, se você é daquelas pessoas que perde chave, celular em casa, na hora de sair, não sei o quê, pensa no tempo que você gasta procurando essas coisas. Porque às vezes fala, ai meu Deus, perdi não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vai que você perde alguma coisa muito importante, que você tem que ir lá, comprar. Olha o tanto de energia que você gasta para resolver o negócio que você perdeu. Você tá presente na coisa, tá aproveitando ali o seu dia, mesmo que seja largar um celular, uma chave em algum lugar, faz com que você economize essa energia. Porque a hora que você fala assim, preciso pegar meu celular. Ah, deixei meu celular em tal lugar. Vai lá e pega. Acabou. Resolvido. A não ser que alguém tenha tirado do lugar. Tirado do lugar, porque aí vai te sacanear. Mas, em geral, isso é um processo de economia de energia, no fundo. E estar presente na magia, ela é super importante. Porque imagina você, magia básica, a gente nem precisa usar o termo magia, mas fazer uma prece. Se você está fazendo por fazer, das duas uma, ou você tá já num estado alterado que vira um mantra, né, repetindo ali, então você já tá com aquela energia, mas em geral, inicialmente até para isso, você precisa estar presente. Se não, hoje eu preciso rezar para não, e já vai fazendo outras coisas, se desconectando daquilo. Então na magia, um dos principais pontos é justamente você estar focado no teu intento, naquilo que você quer, até para não se contaminar, né? Exato. Além da questão da atenção, tem a intenção. Isso. Porque exatamente. A intenção é essa memória emocional que fica. Então, na hora que você faz a magia, você fala, caramba, eu me entreguei para essa magia. Eu coloquei essa magia como centro agora do meu dia. Eu aproveitei esse processo mágico, entreguei um intento mágico, ou até, sei lá, fui limpar o banheiro, mas limpei com aquela vontade de quem tá afim mesmo de fazer. E aí as coisas começam a ficar mais leves também. Porque olha o quanto que a gente gasta de energia para sair do movimento da preguiça, né? Quando a gente tá procrastinando. A gente gasta uma baita energia e parece que com o tempo aquilo vai ficando pior. E aí a hora que você vai fazer o negócio, parece que você tá carregando um peso nas costas. Então, normalmente, se a gente já tem esse hábito de falar assim, preciso fazer aquela coisa, percebo que estou num momento físico que tá ok para fazer, vai lá e faz. Já resolve, tira da frente, é uma preocupação a menos na cabeça. Não quer dizer que a gente não pode sentir preguiça, que a gente não pode ter o nosso tempo também de deitar no sofá e falar, eu não vou fazer nada agora, não me encher o saco durante as próximas 2 horas. Também faz parte, mas aí você vai pegar essas 2 horas e você vai aproveitar essas 2 horas. Não vai ficar se cobrando também. Isso, você não vai ficar naquela, puta, mas eu devia estar em outro lugar, eu devia estar fazendo não sei o quê, eu devia estar limpando o banheiro. Não. Eu escolhi estar aqui 2 horas no sofá, deitado, coçando a coxa, e vou ficar coçando a coxa até fazer ferida, e vou ficar sem culpa. Tô presente aqui no sofá, vou sentir cada pedacinho do sofá me abraçando, né? Que nem um ursinho de pelúcia, e vou ficar gostoso aqui. E isso me lembra um caso pessoal para a gente ir encerrando esse vídeo, porque muitas vezes eu escolhi, por exemplo, ficar com a minha filha do que ir fazer alguma outra coisa específica. E aí eu não ficava nenhuma das duas coisas, porque eu ficava, puta, mas estão me cobrando lá, e aí eu não ficava, né, como que é? Não come nem sai de cima, é isso? Não foge nem sai de cima, não caga nem sai da mão. É isso aí. E aí você não aproveita nada. Então tomou uma decisão, se responsabiliza por ela e esteja presente. Isso aí. E colhe os resultados disso. Exato, e mesmo que seja uma coisa que você vai escolher não fazer nada. Exato. Mas não vou fazer nada mesmo, e vou fazer esse nada
com capricho. Com vontade. Com vontade. Mas é isso, aproveita o dia. Então aproveita, tenha consciência das suas coisas. Essas dicas que a gente está trazendo de se tornar consciente, isso vai de alguma forma te fazer economizar energia para que você possa aproveitar o seu dia da melhor forma possível. E aproveitar ele de forma plena e da forma que você quer e de estar inteiro naquilo. Então, mais do que um carpe diem filosófico de aproveite, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, mas desde que você esteja presente naquilo que você quer. É isso. Esteja presente, não procrastine, deixando o seu like, comenta aqui, se inscreva, um beijo no seu coração e até a próxima.